Bate-papo hoje com ela, cirurgiã plástica, doutora Melisa Moutinho. Gratidão por tantos anos, por me receber. Eu que fico muito agradecida. É um prazer estar com você todos os momentos. E eu que tenho que agradecer todos esses anos de apoio, de conhecimento. Trocas, né? A gente troca, que é muito isso. Doutora, bom, para começar, há pouco tempo, no dia do cirurgião plástico, eu lembro que você soltou aí um videozinho da sua formatura, um rostinho de menininha. Ah, é verdade. Tem quanto tempo que você já... Que eu sou cirurgiã plástica? Tem 13 anos. 14 anos. Já. Muito... Não, 15. Foi 2009. 2009 que você se formou, que você se especializou para cirurgia. Eu especializei. Eu sou formada há 20 anos, 2003. Há 20 anos. E você já tinha contato com a medicina, né? Aqui nos bastidores, um dia você me contou que a sua mãe é médica. Isso. E que você cresceu nesse universo, indo para o hospital, estudando os livros dela. Sim, eu era muito curiosa. Eu achava tudo aquilo ali fascinante. Então, quando eu era criança, uma das coisas que a gente fazia... por exemplo, se ela tinha que me levar no dentista ou no médico, e ela era professora da universidade, então, enquanto ela estava dando aula, ela deixava a gente no laboratório de patologia. E daí ficava aqueles vidros, sabe, com órgãos, ali no éter, né? Então, tinha fetos, tinha órgãos, e eu ficava passeando ali naquele laboratório, tentando entender o que era cada coisa. Aquilo me fascinava, eu achava incrível. Mas você não decidiu que seria médica já de início, né? Não, porque eu tinha uma veia artística muito, muito grande, muito forte. Eu sempre fui muito detalhista e tudo que era belo, assim, me encantava. Então eu sempre gostei de desenhar, de pintar, de bordar, de fazer coisas com as mãos. Eu sempre tive essa facilidade, essa habilidade de fazer artesanatos, digamos assim. E aquilo também era uma coisa que me encantava. Então eu tinha muita dúvida se eu faria medicina ou arquitetura. Porque a arquitetura tem tudo a ver, né, com o belo, as coisas que encantam, a beleza de olhar e tal. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu assisti uma reportagem no Fantástico sobre cirurgia plástica. E aí eles contaram, mais ou menos, eu era muito pequena, né? 8 anos é a idade que os meus filhos têm agora, então eu vejo que realmente é muito pequeno ainda. Mas eles contaram, mais ou menos, o que era a cirurgia plástica estética, o que fazia. E eu falei, meu Deus, isso é incrível! E aí eu decidi que eu ia ser cirurgiã plástica, eu não decidi que eu ia ser médica, eu decidi que eu ia ser cirurgiã plástica. E aí eu fiquei, né, até mais ou menos os meus 16 anos com essa ideia de que eu ia fazer, mas aí quando chegou nas vésperas do vestibular, bateu de novo aquela dúvida, né? Eu faço arquitetura ou eu faço medicina? Eu faço arquitetura ou eu faço medicina? E eu acabei escolhendo medicina porque eu sou, né, de uma época anterior, assim, né, em que as pessoas usavam arquiteto para fazer as casas. Eu nasci em Belém do Pará, em 1980, imagina. E o meu pai e a minha mãe, eles construíam. E eles nunca usaram arquiteto para construir. Então eu fiquei pensando, será que dá certo eu ser arquiteta? Eu acho que eu não vou ter emprego, eu acho que vai ser difícil. E eu acabei optando pela medicina, porque eu pensei que fosse... Primeiro, eu gostava de desafios, então passar no vestibular de medicina sempre foi muito mais difícil do que de todas as faculdades, né? Hoje em dia nem acho que é mais, mas naquela época era. E era o desafio, eu queria saber se eu era capaz... E eu também ficava pensando que talvez, né, a minha mãe sendo médica, como a medicina era uma profissão na época essencial, ainda é até hoje, mas outras profissões são essenciais hoje em dia, que naquela época não eram, né? E eu acabei optando pela medicina. Quando eu me formei, eu já fui fazer cirurgia, eu já sabia, na verdade, eu entrei na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu já comecei a fazer estágio em cirurgia plástica. Porque eu já sabia que era o que eu queria e eu comecei a acompanhar um cirurgião plástico lá na minha cidade mesmo. Eu entrava nas cirurgias com ele e eu fiquei mais ou menos uns 2 anos acompanhando ele. Eu falei, tá, cirurgia plástica eu já sei que eu gosto. Agora deixa eu ver se tem alguma outra coisa que me encante dentro da medicina. E aí eu fui passeando pelos estágios. Quando eu terminei a faculdade, eu achei que eu poderia fazer oncologia, oncocirurgia. Cirurgia de câncer.
E aí eu fui fazer já a cirurgia geral pensando que eu poderia fazer oncologia. Mas no dia a dia eu não combinava comigo, assim. Eu me envolvo muito com os pacientes, eu me apaixono pelas pessoas, eu crio laços muito fortes e a oncologia, você perde muitos pacientes. Então, para mim, era muito difícil lidar com as perdas dos pacientes. Então eu falei, não. Aí eu voltei para cirurgia plástica e pronto. Mas ainda assim você tem, né? Você namora com a oncologia de algumas formas. Eu lembro que quando a gente inaugurou essa clínica aqui, a gente que já está me sentindo parte do estabelecimento. Quando você inaugurou a sua clínica, tinha uma paciente sua que tinha feito, né, a reconstrução da mama, é isso? Na verdade, eu, doutora Melina Moutinho, há muitos anos parei de fazer cirurgia plástica reparadora. Eu só faço, hoje em dia, cirurgia plástica estética, porque são escolhas que a gente precisa ir fazendo ao longo do caminho. Não que eu não goste de cirurgia reparadora, eu amo, eu acho assim incrível, mas a gente acaba tendo que escolher. E os meus caminhos foram indo para a cirurgia estética, talvez pela essa minha facilidade do artístico, porque cirurgia plástica estética não deixa de ser um pouco artístico, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu digo que eu sou uma arquiteta frustrada, mas aí eu descobri a arquitetura de corpos, e aí eu virei arquiteta de corpos. Bom, já que você citou isso, eu sei que o cirurgião plástico, ele está apto a fazer, né, todo o corpo, mas tem algo que eu lidando com médicos, assim, que vocês gostam mais, ou acham que atuam melhor. Qual que é a sua? Eu amo cirurgias de rosto, de face, que são os facelifts, as blefaroplastias, as autoplastias, mas as minhas pacientes amam as minhas mamas. Então, eu acabei, por indicação das próprias pacientes, o boca a boca, a minha carreira foi encaminhando para as cirurgias de mama, são as que eu mais faço hoje em dia. Mama eu não gostava muito, porque eu era muito crítica com os resultados das cirurgias de mama, eu não gostava dos resultados. Então, para tentar melhorar aqueles resultados que eu via, né, na residência e eu não gostava, eu fui me aprofundando na cirurgia de mama e talvez tenha sido isso que tenha levado a ter resultados que talvez tenham, né, trazido as indicações. Quais são as suas críticas? Ficava artificial, o quê? Eu achava resultados pobres. Eu achava que, principalmente das mamoplastias redutoras e das mastopexias, né, que são as cirurgias mais difíceis de mama. Então eu achava que eram resultados que eles eram aquém do que eu gostaria de entregar. E aí eu fui modificando algumas coisas do que eu fui aprendendo, fui tentando melhorar. E aí os resultados foram melhorando, lógico, consequentemente. E aí isso foi trazendo indicações de outras pacientes. E foi assim, eu fui sendo levada. É assim, a gente acha que a gente vai traçar um caminho pra gente e no fundo a gente vai sendo levado pelos caminhos, né, divinos talvez. E já que a cirurgia de inclusão de prótese, aliás, não só você que mais realiza, mas eu acho que é uma das mais realizadas no meio cirúrgico, né? De cirurgia plástica, é a inclusão de prótese. É isso? A inclusão de prótese é uma das cirurgias mais realizadas, sim. Mas não é a que eu mais realizo. Ah, não? Não. As minhas são mais complexas. São realmente as mamas redutoras e as mastopexia com prótese. A só inclusão de prótese é uma cirurgia que ela é mais de cirurgião mais jovem, sabe? Então, hoje em dia, chega muito pouco pra mim, cirurgia de inclusão de prótese. A não ser que seja assim, a filha de uma paciente que já operou comigo. Entendi. Aí, geralmente, as mães têm confiança, porque já operaram, e aí acabam trazendo as filhas para operar comigo. Mas não é a que eu mais realizo hoje em dia. Hoje em dia, a que eu mais realizo é mastopexia com prótese e mamoplastia redutora. Qual que é a diferença delas? Me explica, por favor. É bem diferente. Na cirurgia de mamoplastia de aumento, que é a inclusão de prótese, você vai ter uma pequena cicatriz que você pode colocar ou no sulco mamário, ou na areola, ou na axila, e você vai criar um espaço do tamaninho da prótese e vai colocar aquela prótese naquele espaço, tá? A mama, ela vai continuar muito parecida com o que ela era, só que de um tamanho maior. Certo? Isso é para aquelas pessoas que não têm mama. São pessoas que não têm.
Isso é só inclusão de prótese? É só inclusão de prótese, tá? A mastopexia é aquela cirurgia em que você vai reposicionar a mama. Por exemplo, pacientes que engordaram, emagreceram, a mama caiu. Pacientes, às vezes, jovens, que a mama cresceu muito rápido e aí a mama já nasceu caída, isso existe. Ou pacientes que têm alterações na mama, como, por exemplo, uma mama tuberosa, que é uma mama que ela já nasce, já tem uma alteração ali, que é genética, não é uma doença, mas é uma condição que vem no DNA da pessoa. Pessoas que amamentaram, engravidaram, amamentaram, a mama cresceu durante a gestação e depois sobrou pele. Então, quando a gente tem essas condições, a gente precisa reposicionar a mama. A areola às vezes está lá embaixo, às vezes a gente tem tecido, volume mamário, mas às vezes a gente não tem, então precisa incluir uma prótese junto com a retirada de pele, com reposicionamento. E as mamoplastias redutoras são aquelas mamas que são muito grandes e que a gente precisa diminuir. Então, junto com a diminuição dessas mamas, a gente muitas vezes precisa também reposicionar, porque se a mama é grande, a areola está mais lá embaixo, tem pele que quando a gente vai diminuir o volume, a pele vai sobrar. Então, a gente precisa diminuir e reposicionar. Então, são cirurgias mais complexas e mais artísticas do que só a inclusão de prótese. Não que a inclusão de prótese não seja, mas a complexidade dessas cirurgias são diferentes. Entendi. E os resultados, que eu não quero saber só dos resultados estéticos, né? Mas o resultado das pacientes. Como que elas voltam depois dessas cirurgias? Olha, a cirurgia plástica, quando ela é indicada da maneira adequada, quando você tem um relacionamento muito verdadeiro com o paciente, quando você é muito claro, né, em quais resultados você consegue alcançar com as cirurgias, é só alegria, é só felicidade, assim. Realmente as mudanças são muito profundas, porque parece que a mudança é superficial e só estética, mas você muda a relação de você com você mesmo quando você faz uma cirurgia plástica. E isso é muito profundo, porque quando você se enxerga de outra maneira, você se relaciona com o mundo de outra maneira. E tudo ao seu redor muda e se transforma. É impressionante. E é lindo de ver. É sua paixão? É minha paixão, né? É o que eu gosto de fazer na vida. Olha, se vocês estivessem aqui vendo esses olhinhos... Brilham! Brilham! Até hoje, depois de 15 anos, ainda brilham. Que incrível! Doutora, assim, pra gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você me falasse, assim, então, a importância do vínculo, né? Da consulta, e daquela consulta que eu sei que você faz, que é aquela consulta de horas, que vem aqui, te olha nos olhos e pergunta, e tem aquela história de não mente pra mim, e vamos conversar. Ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora do Instagram e ela foi muito elegante nas palavras, assim, ela parou um momento do dia dela para me fazer um elogio, assim, de graça, né, coisa mais linda. E ela falou que ela nunca vai esquecer a primeira consulta que ela teve comigo, que embora ela não conseguisse fazer a cirurgia nesse momento, ela leva no coração aquela consulta. Porque a primeira consulta é realmente a mais importante de todas. Ela não pode ser em 15 minutos, não tem como. Porque você precisa, eu preciso me transportar para a cabeça daquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Eu preciso entender como funciona tudo ao redor dela, para eu poder chegar o mais próximo possível do que ela deseja para a vida dela. Porque o que eu quero é diferente do que você quer. O que eu acho bonito é diferente do que você acha bonito. O que eu acho prático é diferente do que você acha prático. Então não adianta eu fazer para mim. Eu tenho que fazer para minha paciente. E talvez essa seja a parte mais difícil da minha profissão. Eu entender como funciona cada cabeça que chega até mim, cada coração, cada sonho, cada expectativa. E é nessa primeira consulta, conversando e criando realmente um vínculo, que eu vou tentar entender e encontrar a melhor forma de entregar o que aquela paciente precisa para a vida dela. Então, é fundamental.
É a mais importante de todas, a primeira consulta. Você é quase uma psicóloga, Doc? Ah, tem que ser. Não com a profundidade, né, de ter estudado isso, mas eu acho que com o dia a dia, né, da profissão, você vai começando a perceber que você precisa, sim, ouvir, né? Eu tenho que ouvir o que as pessoas têm para falar, porque é ouvindo que eu vou conseguir entender melhor a cabeça do meu paciente, a vontade do meu paciente, a expectativa e tentar alinhar, né? Falar assim, olha, até aqui eu consigo chegar, daqui para frente eu não vou conseguir, porque eu também não sou Deus, né? Que incrível. Existem limitações. E tem muita gente que pede coisas assim, porque viu na internet, porque hoje está muito, né? As pessoas postando. Antigamente, cirurgia plástica, as pessoas escondiam que fazia. Hoje é um orgulho fazer uma cirurgia plástica e aí tem filtros e as pessoas acabam querendo algo que não é real. Nós já passamos por várias fases, né? Porque quando eu comecei a atender, mal tinha Google, né? Então, o que a gente explicava para o paciente era uma coisa muito técnica, as pessoas não entendiam absolutamente nada, né? Então, era uma conversa muito aqui e aqui. A gente tentava chegar o mais próximo aqui, mas as pessoas não tinham acesso à informação como tem hoje em dia, né? Aí veio a fase do Dr. Google, né? As pessoas jogavam no Google, liam aquelas informações e chegavam com algumas informações, mas meio sem saber o que fazer com aquele bando de informação que ela tinha tido acesso. Então, você estava ali, olha, isso aqui procede, isso aqui não procede e tal. Você ainda tinha um pouco mais de domínio em relação ao conhecimento que a pessoa te trazia. Hoje em dia, com o Instagram, a gente está na era das fotos de antes e depois, das propagandas com resultados. Só que o problema são as manipulações, né? Existem muitas formas de manipular resultados de antes e depois. Você tem Photoshop, que você pode afinar, engrossar, apagar, né? Então, você tem jogo de luz. O simples fato de você jogar uma luz de cima e uma luz de frente já vai mudar teu resultado. E você às vezes não tem manipulação de Photoshop, mas você tem manipulação de luz numa foto de antes e depois, que as pessoas leigas não sabem. Então é complexo, porque infelizmente elas acabam procurando um resultado que está ali para te chamar a atenção realmente, né? E que às vezes não é o que se entrega, né? Então realmente é uma era em que a gente precisa ter mais cuidado do que tinha antes, sabe? E ter que procurar alguém que te passe confiança, que te passe credibilidade, que converse com você abertamente, que te conte tudo, né? Exatamente. Não só as coisas boas. Exato, que não queira só vender um processo, né? Isso. Que é o que a gente está vendo muito. Saúde virou marketing, virou vendas. Virou. É isso, doutora. Gratidão. Teu espaço, aproveita para fazer convite para virem conhecer esse espaço tão lindo. A gente está com uma clínica nova aqui em São Paulo, nos Jardins. Eu e a doutora Carol, a gente tem um projeto para atender mulheres. Então, a nossa clínica foi toda pensada para a saúde da mulher. É uma clínica com a medicina integrativa, em que a gente pensa na pessoa como um todo. Não, a gente não trata um peito, a gente não trata, né, uma cintura, um abdômen. Aqui a gente cuida da saúde da mulher integral, corpo, mente, espírito, pensando, né, em cada vez levar mais para frente a saúde na vida dessa pessoa, não só a saúde física, como a saúde mental. Então venham aqui conhecer, tomar um café com a gente, conhecer o espaço e entender como funciona aqui a nossa medicina, que é bem completa.